Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vou conversar um pouquinho aqui sobre a inteligência lógico-matemática. Que esse vídeo possa trazer para vocês conhecimento sobre a área de inteligências, que possa ajudar vocês aí nos seus estudos ao longo desse semestre e ao longo de toda a jornada acadêmica de vocês. Então eu queria falar um pouquinho para vocês que esse aqui é um canal onde eu ajudo pessoas da área universitária, principalmente da área da saúde, a se conhecer melhor, a entender melhor como são suas inteligências e como usá-las a seu favor. Então, aqui a gente começa a trabalhar com as inteligências, como desenvolver um plano de estudo, um projeto de estudo baseado nas suas características principais, nas suas potencialidades, para que você tenha um processo efetivo, de rendimento na sua área de escolha, sem a necessidade de mudar o seu perfil, Uma coisa que a gente tem que entender, e que eu tô falando isso aqui já tem algumas lives, que o que dá certo pro outro não necessariamente vai dar certo para você. Por isso que é muito importante que a gente entenda, o que funciona pra gente. Por isso, pessoal, se você tá aqui agora, se você tem interesse nesse tema, se você conhece algum colega seu que tem interesse nesse tema, manda aí essa live pro seu colega, manda essa live aí pros professores, Eu já atendo professores também da área de saúde, ajudo eles aí a lidar com esse tema junto aos seus alunos. Então, conversem aí entre vocês, vamos passar esse tema pra frente, porque eu acho que pode ajudar bastante gente. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Bernardes, mas todo mundo me chama de Cris Bernardes, Eu sou hoje professora universitária, eu atuo como docente da área da saúde, principalmente hoje, estritamente hoje, no curso de medicina da Universidade Evangélica de Anápolis. Eu sou farmacêutica, eu tenho mestrado em imunologia, tenho doutorado em ciência farmacêutica, e além dessa minha atuação dentro da docência diretamente com os alunos, eu tenho esse projeto paralelo, que é um projeto que eu desenvolvi com muito carinho, a pedido de alguns alunos, inclusive, que é o projeto de consultoria e mentoria acadêmica, onde eu ajudo os alunos a descobrir aí qual o seu potencial, quais são as suas inteligências, o que está ali mais desenvolvido dentro dele e como usar isso a favor dele, independente de qual inteligência e independente da área que ele escolheu atuar. Isso aqui que é muito importante. Por isso que a gente vai falar hoje, inclusive, de uma inteligência que poucas pessoas atrelam ela à área da saúde. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje que é plenamente plausível você ser um estudante da área da saúde, ser um profissional da área da saúde, tendo como inteligência principal a sua inteligência lógico-matemática. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Certo? Então, só falando mais um pouquinho aqui das áreas que eu atuo, eu sou farmacêutica, mas eu sou consultora e mentora acadêmica de alunos de várias áreas da saúde, como na área da farmácia, enfermagem, biomedicina, todas as áreas aí, odonto, todo mundo que quiser fazer, uma mentoria comigo, medicina, que é a área principal que eu atuo hoje, mas todo mundo que quiser aí descobrir como as suas inteligências funcionam e como usá-las a seu favor, podem contar comigo que eu posso ajudar vocês, tá bom? Então, pessoal, ela é a terceira live de uma série de lives que eu tenho feito aqui no meu canal, no canal do YouTube e aqui no meu canal do Instagram, onde eu falo um pouquinho sobre o embasamento principal desse meu projeto, que é a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Então, a primeira live que eu fiz aqui foi explicando o que é essa teoria e o que ela traz, e como a gente consegue avaliar a importância dela dentro da área da educação. Então, essa teoria, gente, é uma teoria que foi desenvolvida na década de 80 e que ela fala que nós temos mais de uma inteligência, mais de uma habilidade mental que é capaz de ser desenvolvida e mensurada. E nesse trabalho, Gardner trouxe pra gente inicialmente 7 inteligências, São elas a linguística, que eu já falei na segunda live aqui do canal, a lógico-matemática, a musical, a visual, a espacial-visual, sinestésica corporal, a intrapessoal e a interpessoal. Todas essas inteligências estão presentes em todas as pessoas.
Por isso, gente, que algumas vezes eu escuto assim dos alunos, né? Ai, professor, eu acho que eu não tenho inteligência. Isso não existe, pessoal. Todos nós temos habilidades e inteligências, tá? Uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês hoje é especificamente da lógico-matemática, mas é importante sempre lembrar que inteligências são habilidades mensuráveis. E essas habilidades mensuráveis, elas estão presentes aqui, né, na nossa vida, estão presentes no nosso cotidiano, porque nós somos expostos a nosso ambiente, nós somos expostos a situações que nos permitiram desenvolver habilidades específicas. Uma delas que ela é uma habilidade assim que quase que nasce com a gente é a de hoje, que é a lógico-matemática, tá, gente? Inclusive, ela é tão complexa que estudos revelam que a capacidade tanto lógica quanto matemática, ela está relacionada a vários locais do nosso cérebro. Ela não está relacionada a um só. Por que eu estou comentando isso? Porque quando a gente fala de inteligência, as teorias falam que elas têm que estar atreladas a um ponto específico, né? Elas têm que estar atreladas a uma região cerebral onde, caso haja um dano nessa região, a gente tenha um déficit dessa inteligência, a gente perca, né, essa capacidade ou que a gente tenha ela de uma forma reduzida, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, nas primeiras aulas eu expliquei sobre a inteligências múltiplas no geral, depois eu expliquei sobre a inteligência linguística e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência lógico-matemática. Pessoal, o que eu quero que vocês saibam, o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo é que existem sim um portfólio de inteligências, todo mundo tem. Por isso que quando o aluno fala assim pra mim, ai, professor, enquanto uns têm inteligências múltiplas, eu tenho inteligência nenhuma. Pessoal, quando eles falam isso pra mim, olha assim, ô criaturinha, e se eu consigo chegar até aqui, desse jeito? Meu Deus, você é muito sortudo. Pessoal, não existe sorte, né? A pessoa foi ao longo da vida dela desenvolvendo essas inteligências, essas habilidades, e ela foi se tornando capaz de executar algumas funções, certo? Isso que é importante que a gente saiba. Então, o que a gente tem que entender também é que num portfólio de inteligências que nós temos, normalmente dentre as 7 que a gente mensura, 2 ou 3 elas são mais proeminentes. Elas estão presentes ali na maior parte das coisas que vocês fazem. E o mais interessante disso tudo é que a inteligência ela não está relacionada única e exclusivamente ao processo de aprendizado. A inteligência, por ela ser uma habilidade que é desenvolvida ao longo da vida, ela é desenvolvida quando você é colocado frente a vários processos. Então, os seus processos de vida, o seu processo de manter contato em comunidade, o seu processo de olhar coisas e saber o que aquilo significa de alguma forma. Tudo isso está relacionado a essas inteligências, né? Essas habilidades que vocês vão desenvolvendo. Então, eu quero que vocês saiam daqui tentando compreender um pouco como elas funcionam e ao longo disso tudo, né, gente, a gente entender por que a gente tem facilidade para fazer certas coisas de tal maneira e talvez dificuldades para fazer outras. Uma coisa que eu vou contar para vocês aqui é que do meu portfólio de inteligências, esses dias saiu até um post sobre mim, né, no meu perfil do Instagram e do meu perfil do Facebook também, que dentro do meu portfólio de inteligências é que eu vou falar para vocês hoje aqui é a mais baixa. Apesar de eu ter feito, e vocês vão ver como é complexo, né? Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Para desenvolver esses projetos de pesquisa, para desenvolver toda essa linha de raciocínio, eu preciso de uma inteligência lógica. E aí vem um quesinho da inteligência lógico-matemática. Eu tenho muito mais desenvolvida a inteligência lógica do que a matemática. Eu me viro bem ali em algumas partes da matemática, mas a minha lógica é melhor. Ela ainda dá uma salvadinha nessa inteligência, porque ela é a menorzinha aí, né, da minha cartelinha de inteligências, tá? Então, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é essa inteligência lógico-matemática, né? Ela é inteligência relacionada com a identificação de cálculos matemáticos, né? Com a capacidade de realizar cálculos, com a capacidade de fazer um raciocínio lógico em relação às coisas, com a capacidade de fazer uma linearidade, né? Se isso veio antes disso e determinou, né? Se A veio antes de B, determinando o resultado, a gente tem um resultado C, então existe uma lógica nesse processo. Então, gente, a gente tem que entender que essa inteligência, ela está atrelada a isso, a cálculos, a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade organizacional.
Normalmente, a pessoa que tem uma inteligência lógico-matemática mais desenvolvida, ela tem uma capacidade de transformar as coisas em números dentro da mente dela. Então, se eu falo para ela uma frase, é bem possível que se ela conseguir fazer uma relação numérica com essa frase, ela fará na mente dela. O linguístico, quando eu falo algo para ele, ou quando ele lê algo, normalmente o cérebro dele traduz aquilo numa fala. E ele escuta a voz dentro da cabeça dele lendo aquilo ali. O lógico-matemático, ele já faz o seguinte, quando eu falo para ele, né, quando eu trago uma fala para ele, ele automaticamente traduz. Mesma forma quando ele lê. Então, se eu vejo lá escrito no livro, sei lá, o rim faz filtração de 5 litros de urina dia, né, 5 litros de sangue formando urina por dia e tal, ele não vai ver 5 escrito, né, ele vai ver o 5, o número. Ele não vai ver litros escrito, ele vai ver a anotação lá, o Lzinho, né, que identifica o litros. Isso é uma capacidade cerebral dele. Por que eu estou trazendo essa inteligência agora? E por que ela casa junto com a linguística? Se a gente observar, é uma coisa que eu falei até na minha primeira live, se a gente observar o teste de QI, ele é baseado estritamente nessas duas inteligências, capacidade de comunicação, capacidade de cálculos e de resolução de problemas lógicos, porque a inteligência lógico-matemática, ela é a inteligência naturalmente desenvolvida para que você consiga resolver problemas, sejam eles problemas de cálculo, sejam eles problemas de raciocínio lógico, de identificar a causalidade daquilo ali, né? A relação causa-efeito. Está muito relacionado com a característica lógico-matemática, a inteligência lógico-matemática. Quando a gente traz socialmente a inteligência lógico-matemática, normalmente ela está atrelada à capacidade que a pessoa tem de fazer cálculo, não é? Pois é. Quando eu penso isso, logicamente eu penso em profissões onde eu poderia aproveitar melhor a minha inteligência lógico-matemática. E aí, normalmente, a gente atrela a inteligência lógico-matemática à área das exatas. Então, quem tem inteligência lógico-matemática acredita que se dará muito bem numa área de exatas e que não se dará bem na área da saúde ou na área de humanas. Isso não é real, pessoal. É aí que nasce uma dor que eu costumo falar, que é a dor do não linguístico, né? Por que isso? Gente, eu vou falar assim, né, das áreas que eu atuo, nas áreas da saúde. A pessoa que ela é lógico-matemática é aquele cara que no cursinho nem estudava matemática, não estudava física. A pessoa, ela fazia os cálculos lá e ela sabia fazer. Eu tenho um aluno dentro da medicina que chega pra mim e fala que tem uma dificuldade imensa em ler livros e fazer resumos, né? E que durante o cursinho, durante o ensino médio, eles tinham uma capacidade muito grande de resolução de problemas. Tinham uma capacidade de dedução de fórmulas matemáticas, né, muito grande. E aí ele começa a se sentir uma pessoa deficiente, ou né, uma pessoa com inteligência deficitária, porque ele chega na faculdade da área da saúde e ele tem que ler quem? Tratado de Fisiologia do Guyton. O Guyton vai e volta no mesmo tema 250 vezes. E ele fica rodando naquele tema. E ele dá exemplos sobre aquele tema. E ele fala de novo. O lógico matemático, nesse processo todo, ele já pirou. Ele é lógico, ele é reto, ele não gosta de volta. Para ele, se você explicar isso, gera aquilo e o resultado é aquele, beleza. E isso com isso dá um resultado tal, é isso que ele quer. E normalmente os livros da área da saúde não são assim. Primeiro porque doenças e tratamentos eles podem ser multifatoriais. E se não houver uma lógica, uma relação lógica explicável até o momento, naqueles multifacetas que estão relacionados com aquele problema, ele vai ter um pouquinho de dificuldade de organizar. Se aquilo lá não estiver muito certinho, né? Muito delimitado, né? Muito definido. Quando você vai para um livro teórico, como o Guyton, como o Goodman, que é gigantesco, que é um livro de farmacologia, muito bom, mas ele é muito teórico. Você vai para um Moore, que é um livro de embriologia extremamente teórico. A pessoa que é linguística, ela está em casa. Ela senta ali, ela debulha o livro, ela fica feliz demais. Nossa, tô me dando muito bem. Tô fazendo resumo, tá tudo maravilhoso. Aí você pega a pessoa que é lógico-matemática. Ela senta e lê o livro e ela fica confusa. Por quê? Porque ele não é direto.
Então aí que começa a ser a dor do não linguístico. É a dor da pessoa que tenta entender uma lógica onde a escrita não trouxe essa lógica. Quer dizer que está errado o livro? De forma alguma. Mas para o cérebro de um lógico matemático, ele é um pouquinho mais travado. Né? Aquela teoria ali dá uma travadinha. Dá para destravar? Com toda a certeza do mundo. É aí que entra a habilidade de usar a inteligência lógico-matemática para traduzir aquela leitura toda teórica numa leitura lógica, uma leitura direta. E é isso que a gente faz. A gente pega essa pessoa que tem inteligência lógico-matemática predominante e mostra para ela, querido, como você vai estudar? Né? Você vai trabalhar com o quê? O lógico-matemático gosta muito de trabalhar com esquemas, com fluxogramas, com listas, né? E a inteligência lógico-matemática, como ela tem várias áreas envolvidas nela, né? Então a gente tem, por exemplo, quando eu vou resolver um problema lógico, esse problema lógico, para ser contado para mim, ele vai ter um direcionamento de fala, né? Ele vai ter uma tradução simbólica de comunicação. Essa tradução simbólica de comunicação pode exigir de mim uma certa habilidade linguística. Da mesma forma, se for um gráfico, eu vou ter inteligência lógico-matemática atrelada à inteligência espacial visual. Se for ali alguma avaliação geométrica, né? O pessoal trabalha aí com a parte da geometria, eu vejo aquilo tudo, pode ser também espacial visual, né? Eu vou ter que olhar aquilo de uma forma espacial visual. Se tem uma pessoa que tem uma capacidade de fazer cálculos com tridimensionalidade, né, que ela consegue visualizar estruturas e consegue fazer as medidas, consegue ter noção de proporção. É muito interessante se eu falo assim para você, eu comprei uma garrafa de 500 ml. Tem gente que vai virar para mim e vai falar assim, eu lembro de uma garrafa de 500 ml. Ele vai ter uma imagem visual daquilo, vai ter uma visão proporcional, ele vai conseguir se ver pegando a garrafinha de 500 ml na mão. Por quê? Porque ele pode ser sinestésico corporal. Então, a inteligência lógico-matemática, ela vem de uma atribuição interna de locais cerebrais que já estão desenvolvidos para a resolução de problemas, tanto problemas que precisam mais de lógica, quanto problemas que precisam mais do cálculo matemático, mas eles estão atrelados também a essa capacidade de realizar o cálculo em si, né? Junto, em associação com as informações que vão chegar até você. Então, pessoal, nós temos sim pessoas que são quase puras lógico-matemáticas, com uma capacidade matemática que é essa determinada principalmente para esses locais cerebrais, que ela é um pouquinho mais difícil de ser desenvolvida, mas não é impossível de forma alguma. E essas pessoas, elas têm... O que eu quero que vocês entendam assim, que ela pode ser extremamente um potencial lógico-matemático absurdo e ela ter baixíssima capacidade de desenvolvimento das outras inteligências. Por isso que a gente tem pessoas assim que têm uma dificuldade imensa em leitura, uma dificuldade imensa em outras áreas, mas tem uma capacidade de cálculo absurda. Pessoal, essas pessoas, normalmente sim, as que têm a capacidade de cálculo muito, muito pesada, muito absurda, elas têm a capacidade de dedução de cálculo e não conseguem desenvolver outras habilidades, é possível que elas se dirijam quase exclusivamente para a área lógica, né? Para a área exata. Mas todos nós temos uma tendência a desenvolver todas as outras habilidades, então a gente consegue usar tudo isso nas outras áreas. Por que eu falo da dor do não linguístico nesse momento? Porque quem se dá melhor na hora que vai para a área da saúde é o linguístico, porque os livros são livros-texto, na sua grande maioria. Mas na hora que você precisa de um gráfico numa aula, o lógico-matemático levanta e explica o gráfico para você. Quer dizer que um linguístico não vai conseguir entender um gráfico? Vai. Só que diferente do lógico-matemático, que vai ver o cálculo no gráfico, o linguístico, você vai conversar com ele o que significa cada eixo daquele gráfico e o que significa aquela curva que você está observando, e ele vai entender teoricamente o que aquilo significa, então ele vai compreender o gráfico. Então a gente consegue associar tudo isso. Então é por isso, gente, que quando a gente entende que a inteligência lógico-matemática é a inteligência principal dessa pessoa, ou seja, uma capacidade organizacional muito boa, uma capacidade de cálculo muito boa, né? A capacidade de fazer raciocínio lógico, de compreender como fazer algo, né? Como direcionar o seu raciocínio, como é o meu caso, eu tenho uma capacidade de raciocínio lógico muito boa, para cálculo eu já não sou tão boa não. Então, como é que eu uso isso a meu favor?
O cálculo, a gente acaba treinando o cálculo, né? Todo mundo sabe que a gente consegue treinar os cálculos e desenvolver muito nessa área. Mas você pode usar o lógico-matemático a seu favor, para entender a lógica daquele processo e conseguir entender exatamente onde vai entrar cada fator do cálculo. Isso te ajuda muito. E como que a gente faz isso? Achando qual é a sua inteligência que está ajudando a sua inteligência lógico-matemática. E a partir daí a gente monta uma forma de se traduzir todo aquele material teórico em uma linguagem lógico-matemática para facilitar o processo de aprendizado de cada um. Então isso é muito legal quando a gente consegue perceber isso e desenvolver isso. Inclusive, tem pessoas que nem têm como inteligência principal a lógico-matemática, mas como ela casa muito bem com linguística e às vezes casa muito bem com o espacial visual, o que a pessoa consegue fazer? Consegue trabalhar ferramentas que são vistas aí na internet como ferramentas exclusivas de lógico-matemáticos, né? Como fluxogramas, como gráficos, como listas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, poxa, você fez aquele teste lá da inteligência múltipla? Ah, eu fiz. Qual que é a sua principal inteligência? Lógico-matemático. Aí alguém vira, mas o que você está fazendo na medicina? O que você está fazendo na farmácia? Gente, ele pode cursar qualquer curso que ele quiser. Ele é livre para fazer qualquer curso. As inteligências não limitam ele. Pelo contrário. O que ele vai ter mais dificuldade? Talvez em lidar com a parte teórica. E isso é sanável? Com toda certeza. A gente consegue desenvolver uma metodologia de estudo que vai fazer o cérebro dele se sentir confortável, vai fazer com que ele consiga render e consiga traduzir aqueles livros gigantescos que a gente conhece da área, né? Inclusive, gente, às vezes essa pessoa tem uma certa dificuldadezinha na parte básica, que é muito teórica, mas na hora do raciocínio clínico, lá na frente, quando tem todos aqueles fatores juntos, né? Então, tudo ali junto, tentando entender de onde veio, né, de quais os sintomas que estão relacionados com aquele processo, por que o paciente tem aquele sintoma, de onde veio, né, todo aquele raciocínio clínico de causa e efeito do desenvolvimento de uma doença, de como intervir medicamentosamente, ele tem uma sacada muito boa, porque ele já tem esse raciocínio de causa, efeito, intervenção, então para ele é fácil nessa hora. Então é possível que mais para frente na faculdade ele consiga até se destacar, porque ele consegue usar todo esse raciocínio lógico a favor dele, né? Então, quando a gente fala isso para um aluno, né? Nossa, você é lógico matemático, tal, que legal, né? Ele fala, o que eu vou fazer da minha vida agora? A gente vai desenvolver uma metodologia específica para você. Diferente do que a gente vê todo o tempo na internet, gente, essa pessoa, eu já comentei isso na outra live, essa pessoa, ela não tem que desenvolver a inteligência linguística dela. Ela tem uma certa inteligência linguística, todos nós nos comunicamos. Todos nós temos inteligência linguística. Mas o que eles falam, né, nos canais que a gente vê? Ah, essa pessoa tem que começar a ler mais. Essa pessoa tem que fazer esquemas muito coloridos. Gente, você pega um lógico matemático e põe ele para ler poema. Faz-me rir, né, gente? Não vai dar certo. Ele não vai gostar, o cérebro dele vai chiar, vai gritar. Nossa, então como que ele vai desenvolver linguística? Ele vai ter que ler o que ele precisa ler usando as ferramentas lógico-matemáticas dele. Como ganho secundário do seu estudo, ele vai desenvolver linguística. É assim que funciona. Então, pessoal, você pode desenvolver todas as inteligências com toda certeza. Só que o que eu quero dizer para vocês é que se você está tendo uma dificuldade de estudo, você não tem que pensar que eu vou ter que desenvolver uma inteligência para me dar bem na minha área. O que você precisa pensar é, poxa, eu posso me dar bem na minha área usando as minhas inteligências ao meu favor. E quando eu tenho essas inteligências todas a meu favor, eu consigo, então, desenvolver as outras juntas. E aí, a coisa segue o seu caminho, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa entender aqui é que o lógico-matemático se dá bem sim. Eu atendo vários alunos que são lógico-matemáticos. Nós criamos métodos de estudo específico para o lógico-matemático, a depender de quais são as outras inteligências que o auxiliam. Lembrando que o portfólio de habilidades de um lógico-matemático é gigantesco, né? Então, eu vou ter pessoas que têm inteligência lógico-matemática com os dois braços muito bem desenvolvidos, tanto lógico quanto matemático. E eu terei também pessoas que têm a inteligência lógico-matemática com um braço mais desenvolvido que o outro, que é o meu caso aí, galera. Né? Minha matemática não tá muito legal, mas minha lógica tá boa. Então acaba que uma dá uma compensada. Então, quando eu identifico isso, tem outra coisa positiva aí. Como é que eu direciono o estudo para esse lado?
quais outras inteligências vão ajudar essa pessoa no seu desenvolvimento. Isso aí vai ser positivo para o estudo dele. Uma coisa que a teoria fala também é que a gente não necessariamente tem que ter as duas. É bem possível, bem plausível que a gente consiga identificar as duas de forma separada. A gente tem muita criança prodígio, né? Eles estudam isso muito nos ensinos mais básicos, né? Crianças que têm uma capacidade de matemática muito bem desenvolvida, Piaget estudou muito isso, um monte de gente estuda isso, mas não necessariamente essas pessoas não podem atuar na área da saúde ou na área de humanas, e não necessariamente essas pessoas têm os dois braços dessa inteligência desenvolvidos de forma igual, tá? Então, quando a gente pensa aqui em características, até trouxe uma listinha aqui de características das pessoas que têm, né, a inteligência lógico-matemática bem desenvolvida, mas, por exemplo, noção de quantidade, de tempo, de causa e efeito, como eu já falei, capacidade de encontrar soluções lógicas ou soluções matemáticas para as coisas. Eles gostam muito de trabalhar com listas, esquemas, eles têm pensamento racional, eles são organizados, eles são metódicos, né, a depender da característica da um, então eles têm uma certa metodologia, eles têm um método característico dele de funcionamento, e é importante que a gente respeite esse método, é importante que a gente respeite a capacidade dele de se organizar, isso é muito importante, tá, na hora de desenvolver o estudo dele, tá bom? Então essas pessoas podem ser que elas consigam, né, trabalhar algumas metodologias de estudo com estudo cronometrado, né? Com metas a serem cumpridas, porque ele consegue fracionar bem os estudos dele. Já uma pessoa, às vezes, que ela é muito lógica e não tem tanto desenvolvimento matemático, pode ser que essa pessoa ela precise começar uma linha de raciocínio e terminar essa linha de raciocínio, não necessariamente ficar ali, né, picando e fracionando, organizando. Né? Então, a gente tem que entender. Né? Então, aí a Vanessa já está falando que é o Rô todinho, né? Que é o esposo dela. Então, é possível que seja mesmo. Vamos descobrir, tá? Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é isso, que a gente pode sim ser feliz na área da saúde sendo lógico-matemático. Não precisa ficar triste, né? Como que a gente faz isso? Usando isso a nosso favor. Não vamos colocar essas pessoas nas caixinhas lá das exatas, elas não precisam estar lá, elas podem estar onde elas quiserem. Então a gente não vai usar a inteligência lógico-matemática como um limitante, beleza? Eu falei pra vocês aí, ó, a minha parte matemática não é tão legal. Eu sempre tive muita dificuldade no colégio aí, na escola, né? Com a tal da matemática, mais ou menos, a tal da física, gente. Oh, meu Deus, sofrimento. Ai, que choreiro. Aí como é que eu fui aprender física? Fui aprender física no mestrado, quando eu precisava da física para entender os processos que eu ia fazer, para fazer transferências lá dentro da imunologia, as reações. E a hora que a gente entende que as reações químicas, né, tem relação física dos processos, gente, aí você começa a entender. Eu fui entender isso teoricamente, não necessariamente eu entendi isso pela via do cálculo. E isso me deu, então, a capacidade de usar isso a meu favor. Pessoal, como eu falei para vocês, se você identificou que você tem essa área de conhecimento lógico-matemático, é importante que você, sim, entenda se essa é a sua inteligência principal, se ela está ali como, né, o principal foco do seu desenvolvimento. Uma coisa que é importante que a gente saiba aqui é que, a depender de cada pessoa, a gente vai ter que associar uma ferramenta ali no processo dele. A gente vai ter que usar as outras inteligências para auxiliá-lo. Né? Então, isso é muito importante. E o mais importante de tudo que eu quero que vocês entendam aqui é que se você se identificou com essa inteligência, não saia copiando o seu colega que tem a mesma inteligência, porque a lógica matemática, ela é a que tem maior capacidade de associação com as outras. A próxima inteligência que a gente vai falar é a musical. E, normalmente, a pessoa que tem uma inteligência lógico-matemática bem desenvolvida, ela tem uma área da musical bem desenvolvida. E dá pra gente usar isso a favor dela na hora de estudar. Então, isso aí é uma sacada que é importante que a gente tenha na hora de desenvolver a metodologia, tá bom? Pessoal, falando um pouco assim dos meus alunos, né? Eu tenho vários alunos que têm esse sofrimento do não linguístico. E quando eu faço as opções para eles de estudo, né? Trabalhe com esquema, trabalhe com lista. Tem alguns que são... Eu lembro de uma aluna minha que ela era interpessoal, ela era lógico, matemática e visual. E aí ela virou assim pra mim... Ai, como é que eu vou estudar isso? Eu falei, olha, na hora que você estiver estudando sozinha, você pode pegar, visual. Pega o esquema que você está estudando e você vai trabalhar especificamente ali nas laterais as listas, né? Vamos fazer a lista das estruturas que você precisa olhar e tal, né? E a hora que você estiver estudando com mais pessoas, você pode explicar para a pessoa, demonstrando nela como isso funciona.
Aí eu ria demais dela, que ela virou assim pra mim, isso não vai funcionar. E ela era musical também. Ela, isso não vai funcionar. Eu falei, mesmo? Eu falei, nossa, o que você acha de você testar? Aí ela testou, aí deu certo. Aí fui lá. Agora vamos mudar um pouquinho as músicas que você anda escutando. A menina escutava eletrônico pra estudar. E não tinha muito a ver com o perfil dela, não. Porque a gente trabalha alguns outros perfis, né? Não tinha muito a ver com o perfil dela, não. Vamos mudar de música? Isso não vai funcionar. Falei, vamos testar? Aí testou, deu certo. Aí eu falei, e ela muito ansiosa, eu falei, vamos tentar uma técnica pra você cuidar da sua ansiedade, né? Na pré-prova, durante os seus estudos, pra você conseguir ter um preparo legal, pra você se preparar pra hora da prova, por exemplo. Aí ela virou e falou assim, eu acho que não vai funcionar. Aí a hora que eu fui falar alguma coisa, ela, mas eu tentei, né? Das outras vezes eu também achei que não ia funcionar e funcionou, né? Eu falei, pois é, então vamos tentar. Então é importante que vocês saibam isso, que vocês não desistam, que a gente tem várias formas de adaptar esse tipo de estudo e não achar que não vai funcionar pra você. Porque tem várias formas de fazer isso, gente. E tem várias formas de fazer isso funcionar. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Vocês que estiveram aqui, quem vai assistir depois. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido pra vocês um pouquinho de tranquilidade aí dentro do coração, né? Porque às vezes você fez o teste lá e pensou, nossa, eu sou lógico matemática, o que eu tô fazendo aqui? Você tá feliz aí, meu querido? Tá tudo ok, tá tudo bem. Bem demais, inclusive. Tá? Na próxima aula a gente vai falar então de inteligência musical, que é uma inteligência muito legal, ela é uma das minhas inteligências predominantes, né? Vou contar uma coisa pra vocês aqui que eu não contei lá naquele post, gente. As minhas inteligências, elas são quase iguais, assim, sabe? Isso não é porque eu tô me achando, não. Possivelmente elas não eram assim no início. Conforme eu fui sentindo a necessidade ao longo da minha vida de desenvolver, acabou que eu fui conseguindo ter uma linearidade das inteligências. Isso, assim, pra mim foi positivo. Eu não me forcei, nem sabia essa teoria quando eu era mais nova. Então, eu não me forcei a desenvolver, mas eu consegui uma certa linearidade, né? E a mais baixa é a lógica matemática. Ela é a que destoa aí da linha. Pra vocês verem aí como a gente consegue, sim, fazer coisas que são características, por exemplo, de uma inteligência que não é a sua predominante. Porque o raciocínio lógico, a capacidade científica, a capacidade de desenvolvimento científico, ela está relacionada com o lógico matemático. Ela é a minha mais baixa e eu consegui cursar minha faculdade, conseguir fazer projetos. Hoje eu sou orientadora, eu corrijo trabalhos, né, científicos, eu corrijo metodologias científicas, eu fiz as minhas metodologias científicas durante graduação, mestrado e doutorado, mesmo tendo ela como uma inteligência mais baixa. Espero que esteja ajudando vocês a se libertar aí desse estigma de o que eu posso ser. Nós podemos ser tudo, né, dentro de uma característica ética, nos respeitando e nos desafiando aí a conseguir coisas melhores. Beijão, até mais!